Sejam muito bem-vindos, meus caros, e como já todos sabem, no dia de ontem tivemos as eleições francesas e eu venho mostrar-vos única e exclusivamente os discursos da Marine Le Pen e do Jordan Bardella, que optaram por não fazer discursos de derrota, e eu efetivamente acredito que não tenha sido uma derrota, tendo em conta que passámos de 80 para 140, do ponto de vista da direita, mas também conseguimos perceber que obviamente todas as expectativas foram defraudadas, as expectativas de uma vitória e até de uma possível maioria absoluta, as expectativas foram completamente defraudadas, mas também eu acredito que foi mais por jogo sujo da esquerda do que propriamente de mérito da direita. Eu acho que a esquerda fez coligações completamente infiéis, desonrosas, que eu acho que são mesmo uma falta de respeito entre eles, quer dizer, estamos a falar de desistências e de coligações, de certa maneira, de formas de apoio completamente desleais e completamente antagónicas do ponto de vista ideológico, e eu acho que é muito triste o que se passou no dia de ontem. O primeiro-ministro, ou ainda primeiro-ministro Gabriel Attal, já apresentou a sua demissão, o Emmanuel Macron disse para ele manter funções mais um bocado até se perceber o que é que vai acontecer, porque na verdade o país está completamente ingovernável. Como eu já tinha dito no primeiro canal, conseguimos perceber que não há uma única coligação que faça sentido ideologicamente que dê maioria absoluta, e portanto nós temos que perceber que França está ingovernável. Não consigo vislumbrar uma circunstância em que o Mélenchon, do ponto de vista de negociar apoios, possa ser primeiro-ministro, porque se quiser o apoio da facção macronista, não vai seguramente ser Jean-Luc Mélenchon, e portanto conseguimos perceber que vai ter que haver aqui uma forma de apoio, de coligação, para existir algum governo estável, pelo menos no próximo ano, que é o prazo mínimo para voltar a haver eleições em França, e portanto, ou França está ingovernável, ou Jean-Luc Mélenchon vai ter que sair de cena para haver um governo. Mas bom, vamos então ver aqui os discursos tanto de Jordan Bardella como de Marine Le Pen. A Marine Le Pen é uma intervenção, não é propriamente um discurso, e vamos ver as reações de ambos aos resultados das eleições. Vamos então ouvir primeiro a Marine Le Pen. La France va être totalement bloquée avec 3 groupes qui sont peu ou prou de même importance à l'Assemblée nationale. Bien, passons par là, c'est malheureux, on perdra un an supplémentaire, un an de plus d'immigration dérégulée, un an de plus de perte du pouvoir d'achat, un an de plus d'explosion de l'insécurité dans notre pays. Mais s'il faut en passer par là, eh bien, nous en passerons par là. Il aura le rôle qu'il a toujours eu, défendre la France et les Français. Voilà, défendre les idées pour lesquelles nous avons été élus, car nous sommes encore une fois le seul groupe uni et cohérent de cette Assemblée nationale. Não, é verdade, isto que ninguém tenha dúvidas. O que Marine Le Pen disse sobre do ponto de vista da coerência e do ponto de vista da união e da coesão, nós conseguimos perceber que o Rassemblement Nacional é o único partido, o único bloco deste tamanho, que não tem ideias a colidir umas com as outras por determinados apoios ou por determinadas coligações ou por determinadas desistências, não é? Nós conseguimos efetivamente perceber de forma límpida, de forma clara, que Marine Le Pen e Jordan Bardella são parte de um partido coerente, de um partido que tem as ideias definidas, de um partido que é mais protecionista economicamente, de um partido que quer regular a questão da imigração, quer fazer algumas deportações, como é lógico, têm que ser feitas, e portanto é o único partido que se propõe com um projeto firme, estável e coeso, enquanto que os outros partidos andam a navegar ideologicamente de um lado para o outro para conseguirem determinados apoios e para conseguirem o poder, e efetivamente isto é uma questão de tempo. Eu acho que a Europa, e quero acreditar mesmo nisso, não quero ceder ao fatalismo, mas de certa maneira também é o que os meus olhos me dizem, a Europa está numa viragem de página, há um crescimento exponencial, vemos estes partidos a ganhar eleições pela primeira vez, nas eleições europeias não foi só o Rassemblement Nacional que ganhou, foi também um partido austríaco, se não estou em erro, também da mesma linha ideológica, e portanto começamos a ver algumas vitórias eleitorais, começamos a ver algum crescimento e até mesmo um virar de página, e eu quero acreditar que está para breve, não sei para quando, mas está para breve esses partidos estarem no poder. Mas também digo-vos uma coisa, se estes partidos não forem para o poder brevemente e não tratarem verdadeiramente das principais preocupações dos países europeus, dos povos europeus, eu acredito mesmo que a Europa pode estar num ponto sem retorno e pode não haver solução. Portanto, eu acredito que tem mesmo que ser para breve, e é uma questão de vida ou de morte dar poder a este tipo de partidos. É o que me parece a mim, é a minha visão desse assunto, e eu vou votar nessa direção. Vamos então ouvir o, se Deus quiser, futuro primeiro-ministro de França, não sei quando, mas se Deus quiser, o futuro primeiro-ministro de França, Jordan Bardella. Malheureusement, l'alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême gauche privent ce soir
les Français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement en nous plaçant en tête des élections européennes, puis dimanche dernier, lors du premier tour avec près de 34% des suffrages exprimés. Compte tenu de la politique qui sera appliquée dans les prochains mois e que não responderá a aucune des préoccupations des Français. Bom, meus caros, isto é uma parte do discurso. O discurso foi um bocadinho maior, mas efetivamente o Jordan Bardella não fez um discurso de derrota. Ele, além de ter salientado a vitória das eleições europeias, salientou também o crescimento, porque o crescimento é exponencial, isso ninguém pode ter dúvidas disso. Mais uma vez digo, por isso é que eu não tenho grande facilidade em assumir uma derrota neste contexto específico, porque passar de 80 para 140 na Assembleia Nacional não é uma derrota. Nós conseguimos perceber isso. É um aumento de 60 deputados, portanto é quase o duplicar da bancada e, portanto, apesar das expectativas terem sido completamente fraudadas, não podemos assumir um papel de derrota. No entanto, eu acho que é importante refletir, primeiramente, sobre por que raio é que determinadas coligações infiéis e desistências ainda são suficientes para convencer o povo francês, tendo em conta a situação miserável em que se encontram. Já vemos nas ruas forças militares, homens quase como se estivessem numa frente de guerra a vigiar as ruas e, portanto, eu acho que não é isso que nós queremos para o futuro da Europa. Nós conseguimos perceber que isso tem uma causa, que isso tem uma origem, e eu não estou a dizer, obviamente, que é de um ponto de vista de uma nacionalidade ou de uma etnia, mas é extra-europeia, isso é claro. E, portanto, é uma questão que tem que ser resolvida do ponto de vista da imigração, é uma questão que tem que ser resolvida do ponto de vista do aumento da criminalidade e da do maior uso de força, se for preciso, das forças de segurança. E eu acredito mesmo que neste momento a França está à beira de um desastre, porque ainda vão ter mais um ano de imigração desregulada, como a Marine Le Pen dizia, mais um ano de políticas económicas miseráveis, porque adivinha, não vai ser o Jean-Luc Mélenchon, o extremista líder da nova Frente Popular, que vai colocar o país nos eixos economicamente, até porque eu acredito que ele nem pode ser primeiro-ministro, mas partindo do pressuposto que pode, porque ganhou eleições, estou a fazer este raciocínio nesta ótica, partindo do pressuposto que ele até pode ser primeiro-ministro porque ganhou eleições, efetivamente não vai ser ele que vai pôr o país na ordem. Da questão da imigração podem esquecer, a questão da imigração provavelmente até piora, e portanto eu gostava que estivesse para breve a vitória destes partidos e que começassem a dar o exemplo, porque eu acredito que estes partidos vão efetivamente arrumar a casa. Agora, é preciso coragem política dos povos, porque efetivamente é preciso haver uma transição até do ponto de vista cultural para arrumar com este domínio da esquerda do ponto de vista cultural, e eu acho que o trabalho está a ser feito. Aliás, eu não falo obviamente por mim, que eu tenho uma influência minúscula no país, completamente minúscula, eu falo para 16 mil pessoas e fico muito grato por estarem aí, mas eu não posso dizer que tenha qualquer tipo de influência, mas eu conheço efetivamente pessoas, até fora do país, que têm grandes canais nestes meios, têm presença do ponto de vista da direita na Europa, com milhões e milhões de subscritores. Conheço, não digo pessoalmente, mas conheço porque sigo, pessoas com muita influência cultural da direita, e eu acho que é importante que isso continue a aparecer e que continue a ser feito o trabalho de formiga, como se costuma dizer, porque esse trabalho cultural é o que vai influenciar verdadeiramente. Nós não podemos esperar que haja uma âncora que segure uma determinada maioria de uma direita num país durante 4 anos para depois voltar tudo ao mesmo. Tem que haver uma âncora cultural e esse trabalho tem que ser feito diariamente, tem que ser feito de formiga, e por isso é que de certa forma me dá tanto gozo fazer o que eu faço, porque falo para vocês, para pessoas que me querem ouvir, de certa maneira, e tento ajudar, contribuir, por muito pouco que seja. Eu reconheço que é pouco, não é imenso o trabalho que eu faço aqui. Aliás, eu faço muito mais trabalho do ponto de vista cultural fora das câmaras do que faço aqui, mas tenho muito gosto em dar o meu pequeníssimo contributo e, portanto, espero que assim seja e que continue a existir mais pessoas que dão contributos para que a cultura comece efetivamente a mudar, para que haja um futuro mais próspero para a Europa e para que haja a resolução dos verdadeiros problemas que preocupam os europeus e não meia dúzia de chavões utilizados por determinadas forças políticas. Da minha parte é isto, meus caros. Gostava que tivesse havido um resultado melhor ontem, efetivamente gostava, mas melhores dias virão, não
não vamos ceder ao fatalismo e que corra tudo bem para a Marine Le Pen, para o Jordan Bardella, porque efetivamente também passaram de 80 para 140. Da minha parte é isto, meus caros, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, entretanto se ainda não deixaram, subscrevam o canal, estamos a chegar aos 2500 subscritores, muito obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só, se quiserem, que têm as minhas redes sociais, sigam-me nas redes sociais, têm também o meu MBA na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.